Deus expulsou Satanás do céu devido ao seu pecado e rebelião. Jesus disse que viu Satanás cair do céu como um relâmpago. Mas por que Deus simplesmente não matou Satanás e todos seus anjos? Por que permitiu que fugissem à terra para causar morte e destruição à humanidade? Essa é a pergunta que faremos no vídeo de hoje. Fique para as respostas. A razão principal é porque Deus não pode matar Satanás nem seus anjos. A razão principal é porque Deus não pode matar Satanás nem seus anjos. A razão principal é porque Deus não pode matar Satanás nem seus anjos. Porque foram criados por Deus e à semelhança de Deus, que é Espírito. Pilastra da Verdade. Olá, meus nobres amigos, Antônio Galvão chegando com mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. Pelo pouquinho que vocês assistiram aí no início, vocês vão ver um pouco aqui, eu vou mostrar um pouco aqui do que é um besterol místico, lendário e mentiroso. É um canal que mostra umas coisas que não fazem nenhum sentido. E aqui, pelo besterol falado, aqui, nesse canal desse alienado aqui, que o nome do canal é História da Bíblia. O nome do canal, História da Mentira. História do Conto do Vigário. História de uma mentira. Noutras palavras, ele está mostrando o quanto incompetente seria este Deus, né? Este Deus todo-poderoso que criaria um anjo de luz. Cara, um regente, estrela da manhã, que dava-se o nome de portador da luz. Quer ver a contradição? Você quer ver a contradição? A maior contradição que esses bobalhados não falam? É que está escrito aqui, ó. Olha só, quer ver a contradição do que ele falou aí? Está escrito no início do livro do Bereshit, do livro do Gênesis, capítulo 1 e o versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Tá escrito assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. E versículo 4 diz: e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. São dois versículos aqui, o 3 e o 4, que falam esta aberração aqui, esta mentira. Olha só. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Vocês não sabiam. Tá. Aí, quando ele fez a luz, ele fez a separação entre a luz e as trevas. Aí você vai entender. Peraí. Esse Deus haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. Isso é quando ele está construindo a terra. Satanás já existia em um anjo chamado de portador de luz, que quer dizer Lúcifer. Estrela da manhã. Se o anjo que caiu depois, ele era portador de luz, como é que Deus vem fazer a luz quando vai construir a Terra e tudo, e o universo, e tudo, no design demente de Eberlin, design demente lá da Terra Jovem de Eberlin? Eu nunca vi um cara tão alienado e para não falar uma palavra mais forte, eu nunca vi uma criancice daquela. Aí Deus faz a luz, e depois é que ele vai separar a luz das trevas. Mas só que antes disso tinha um anjo no céu, que se tornou caído para assim ele construir a luz e o universo e tudo, que o nome era Lúcifer, portador de luz. Deus expulsou Satanás do céu devido ao seu pecado e rebelião. Jesus disse que viu Satanás cair do céu como um relâmpago. Mas por que Deus simplesmente não matou Satanás e o baniu para sempre? Por que Satanás ainda existe? No estudo bíblico de hoje, vamos descobrir a verdade por trás de por que Deus não pode e não vai matar Satanás nem seus anjos caídos. Satanás é uma figura bíblica bem conhecida na modernidade. O que a maioria das pessoas não sabe, no entanto, é que a palavra Satanás significa adversário ou inimigo. Também pode significar caído. Note que seu nome não é o que caiu, mas sim
um caído, o que significa que está em tempo presente contínuo. Mas por que Deus simplesmente não matou Satanás e todos seus anjos? Por que permitiu que fugissem à terra para causar morte e destruição à humanidade? Essa é a pergunta que faremos no vídeo de hoje. Fique para as respostas. A razão principal é porque Deus não pode matar Satanás nem seus anjos, porque foram criados por Deus e à semelhança de Deus, que é espírito. Aí então a incompetência deste Deus lendário, porque esse Deus nunca existiu, gente, certo? É uma lenda. Isso é uma mentira. Isso é um faz de conta para alienar pessoas. Ninguém sabe como surgiu e como começou a evoluir a primeira vida neste universo, principalmente aqui no planeta Terra. Pode ser que tenha algum outro planeta, a gente não sabe ainda. Mas aqui no universo tem o planeta Terra, e no planeta Terra tem vida. Até hoje não se sabe. A ciência vem estudando, vem trazendo alguns editos, vem trazendo algumas teorias também, mas não se sabe. Mas isso aconteceu muito antes. Agora, o conto do vigário, que esse alienado fez tanta figuração aí, mentirosa, o conto do vigário mostra a primeira contradição de tudo que ele falou. Tudo que ele falou. Tudo que ele falou. Ele está falando de um anjo caído, que Deus fez o anjo para servir no céu, e depois o anjo se corrompeu no céu. E Deus parece que não sabia, né? Ele não conhecia o futuro para saber que isso ia acontecer. Aí, quando vai fazer a terra, aí tem um primeiro versículo que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Só existia trevas. Deus não conhecia a luz. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Já existia água. Mas o Espírito de Deus estava nas trevas. Água e treva. E disse Deus: haja luz. Aí que ele faz a luz. Haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Ele não sabia. Onisciente não sabia. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. Aí depois que ele fez a luz, é que ele fez separação entre a luz e as trevas. Porque ele não sabia que a luz era boa e viu que era boa, ele fez isso. E Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Aí o alienado vai fazer uma figuração dessa aí que condiz com toda a Bíblia contraditória, que a Bíblia contradiz ela mesma, né? Você vê a Bíblia brigando contra ela. Vou mostrar aí uma gravura de um texto que diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a face da terra, e depois, em outro texto, diz que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você vê que a Bíblia brigando com ela mesma. É a Bíblia contradizendo ela mesma. Num canto Deus se arrepende, em outro Deus não se arrepende. E as pessoas não observam isso, né? E as pessoas não observam isso. Aí, ele vem falar isso. Aí, quando ele diz que o anjo caído, porque tudo aconteceu antes da terra ser feita, antes de Deus fazer a luz, porque só existia trevas. Deus vivia nas trevas, porque ele não conhecia a luz. Ele foi ver que a luz era boa depois que ele fez. E viu Deus que a luz era boa, ele não sabia. Essa frase aí, e viu Deus que a luz era boa, só cabe para alguém que faz uma coisa e não sabia. E deu certo. Segundo a história, e ele viu que era boa. Depois que ele fez, ele não, agora é boa. Então eu vou separar a luz das trevas. É muita lenda, cara, pra uma cabeça só. Só que o que contradiz, ele vai falar de Satanás, que era chamado de Lúcifer, que quer dizer portador de luz. Se o cara era portador de luz, muito antes da terra, como é que Deus não conhecia a luz? Como é que ele faz a luz para saber que a luz era boa? Vocês já pararam para pensar? Tinha um anjo que era portador de luz. Será que esse anjo era mais poderoso do que Deus? Ele conhecia a luz e Deus não? Ele era portador de luz?
Aí ele mostra um monte de gravura aí, mostra um monte de texto bíblico e fala um bocado de coisa para enganar a besta, moço. Tudo isso é uma lenda, isso nunca existiu. Quer ver a maior prova disso? A maior prova disso a astronomia já provou. Porque a astronomia, os astrofísicos e astrônomos, eles já conseguem medir a velocidade da luz, que é a maior de todas. E tá aí na internet. Tá aí na internet a velocidade da luz. É a maior de todas. E conhecendo a velocidade da luz, a astrofísica, os astrônomos conseguem medir a luz de uma estrela para chegar em nós quantos milhões de anos atrás. Estrela que nem existe mais. E a gente está vendo a luz dela agora aqui. Porque ela viajou até nós, mas ela não existe. Quando o astrônomo faz a pesquisa, vai entender que essa estrela, ela existiu há milhões e milhões e milhões de anos. Porque isso é medido pela velocidade da luz. Para a luz chegar até nós. Quando você encontra isso aí na astrofísica e na astronomia, é uma ciência precisa, Anthony? Não sei, mas eles estão estudando. Você vai entender que a história do Gênesis, de 7.000 anos para cá, 6.000 anos para cá, só cabe na cabeça de Eberlin, só cabe na cabeça do Paulo Cogos, né? O que debateu com o Antônio Miranda, só cabe na cabeça dessas crianças adultas, né? Crianças adultas. Que a Terra é jovem. Que a Terra é jovem. Cara, eles sabem que através da velocidade da luz, a astronomia já consegue provar que uma luz que chega agora de uma estrela para nós, através dos telescópios que estão aí também filmando lá atrás, já prova que essas estrelas não foram feitas na hora que Deus disse haja luz e houve luz, e depois fez os luzeiros para clarear até os luzeiros dos céus, ou seja, as estrelas do céu. Fez o sol, fez a lua. E Deus não sabia que a luz era boa, mas só que ele tinha um anjo no céu que já era portador de luz. Que parece que esse anjo tinha toda a luz que Deus não tinha, nem sabia. Aí vem esses alienados e fazem essas figurações, essas cenas. E mostrando essas gravuras, tudo criadas por artistas e por computadores. Todas essas gravuras aí, foto de anjos, de demônios que vocês estão vendo aí. Tudo criado por computadores e artistas que pintavam, criavam, baseado no pensamento. Baseado no que lia também algumas coisas. E aí pega um monte de texto bíblico que vai alienar um monte de gente. Cara, quando eu vejo isso me entristece, sabia disso? Me entristece de uma certa forma, porque se Deus está sabendo do futuro, ele lê e ele vê o futuro antes do futuro acontecer, a existência de Satanás não faz sentido. Outra coisa, ele falou que Deus não pode matar Satanás. Tem coisa que Deus não pode fazer, cara. Cadê o poder todo-poderoso? Ele não pode por quê? Ele não pode porque Satanás é espírito. E Deus tem um propósito sobre Satanás. Deus tem um propósito. Tudo isso ele falou desse vídeo bobo dele aí. Que é história pra criança, né? Vocês estão entendendo? Cara, se vocês acreditarem nisso até o último dia da vida de vocês, religiosos, como uma verdade, saiba de uma coisa, vocês nasceram, se tornaram crianças, cresceram, mas a mente continua infantil até o dia da morte. Que para vocês não pararem para entender que isso aqui é uma mentira, que isso aqui tá provado que é uma mentira, não precisa muito longe não, basta ler as contradições. Então, infelizmente, é um ser humano que nasceu e é pior do que um animal irracional. E está vivendo para
para ser controlada por esta cambada mentirosa desses religiosos que querem é dinheiro. É como a história do cavalo e da cenoura, né? Um amigo falou isso para mim no WhatsApp, eu achei interessante. O cidadão colocou uma pessoa em cima do cavalo e ficou mostrando a cenoura para o cavalo. E o cavalo tentava pegar a cenoura, mas não conseguia. E levou o cavalo para onde quis. E o cavalo não conseguiu pegar a cenoura. Porque simplesmente a cenoura era apenas para enganar o cavalo e carregar o espertalhão em cima. Porque se vocês não sabem, a mente do cavalo é pequenininho. O cavalo é um animal lindo, maravilhoso. Mas a mente do cavalo é pequena. Cara, pessoas que acreditam nisso como verdade, tudo que esse canal falou aí nesse vídeo e outros vídeos que falam, não tem sentido com a realidade. Essa é a verdade. Ah, mas é fruto da fé. É a fé que destrói neurônios, né? Fé que remove neurônios. Dentro do livro, a fé remove montanha. Dentro do livro, que a história, o papel aceita tudo. Aproveitando, quero mandar um abraço pro meu amigo RC, que tem um canal também, que vez e outra eu falo dele aqui quando lembro. RC tem um canal, o nome do canal é Papel Aceita Tudo. Dentro do livro A Fé, esse sentimento que eu respeito, o sentimento de fé em qualquer coisa, mas critico o resultado da mesma, remove montanha. Aqui dentro. Fora, remove neurônios. Tem removido muitos neurônios. De vez em outra, entra uma propaganda aqui enchendo o saco. Eu tenho que estar sempre excluindo do computador. São intrusos. Eles entram de qualquer jeito. Parece as testemunhas de Jeová, né? E chega na sua porta, bate, aí vai tomar seu tempo. Que tem de intruso entrando aqui no meu computador. Vocês estão entendendo? Então, gente, o cara fala um monte de coisa sobre a questão da queda de Satanás e todo o mal existe por conta disso. Mas Deus sabia de tudo antes de tudo isso. Por que se ele sabia de tudo? Por que ele criou um anjo? Aí a contradição está no próprio livro. Ele criou um anjo portador de luz, que dava o nome Estrela da Manhã ou Lúcifer. E depois passou a se chamar Satanás, que quer dizer caído. Se Satanás no céu era chamado, antes da terra existir, antes do universo existir, os luzeiros dos céus, que está em Gênesis, o sol, a lua e tudo isso, antes de existir, existia um anjo no céu, antes dele cair, que se chamava Lúcifer, que quer dizer portador de luz. Como é que Deus não sabe se a luz é boa ou ruim quando ele faz a luz? E viu Deus que a luz era boa. Aí ele fez separação entre a luz e as trevas. Aí que ele foi chamar a luz de dia e as trevas de noite. E o céu é o que mesmo? O céu é clareado porque a iluminação do céu é o que mesmo? Não é luz, não? O povo não para pensar nisso. Eu nunca vi um povo tão mente fechada do que esse povo religioso, gente. O povo religioso quer viver na fantasia, no conto de fadas, quer viver na fábula. E o que a gente fala, a gente é criticado. Esse cachorro que tá aqui agora começou a latir, é mais sábio do que esse povo. Olha o cachorro. Olha o cachorro. Cachorro. Aí tem uma amiga aí minha que conversa até em WhatsApp, o nome dela é Ângela. Um abraço, Ângela. E ela diz, Antônio, mostra esse cachorrinho aí. Eu já mostrei algumas vezes. Passa um videozinho, você mostrando ele, querendo ir pra rua, logo cedo. Ele fica nessa alegria, tudo que você tá vendo aí, pra ir pra rua de manhã cedo. Mas quando eu estou fazendo o vídeo, ele vem, encosta ali perto, depois vai pro portão. E aí não tá nem aí, nem vai chegando. Só que esse cachorro é mais inteligente do que a maioria deste povo que acredita nisso aqui. Gente, acreditar num negócio desse como verdade é um absurdo. Um Deus que não pode matar Satanás. Ele não pode matar. Não tem como não. Você sabia que tem muitas coisas que Deus não pode fazer, viu? Tem coisa até que o homem pode, mas Deus não. Deus não pode não.
Deus é um ser limitado. Tem coisa que ele não pode, que não adianta, que ele não tem poder para isso. Não adianta, porque ele tem que deixar acontecer. Que Deus é esse, cara? Que poder é esse? Fico por aqui, Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Teremos um vídeo logo mais no canal Portão de Saída. Não fica aí. Madeira de dar em doido. Madeira de dar em doido nesses besteiróis religiosos. Um abraço. Fui. E volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Pilastra da Verdade.